Chegando com as informações do Fluminense nesta terça-feira aqui no canal do Lessa para vocês, um pouquinho mais tarde do que o habitual, né, que o horário normal, sempre nosso primeiro conteúdo ali às 6 da manhã. Hoje não foi possível, mas o importante é que você vai estar sempre muito bem informado aqui no canal do Lessa. E hoje num cenário aqui diferente, né, no campo, cenário arborizado, deixa o vídeo até mais agradável, né? A luz não está tão boa aqui, né, a gente está contra a luz aqui, então peço que vocês não reparem isso, até porque eu acho que o cenário atrás compensa, né? Convenhamos. Mas vamos lá, vamos trazer notícia, vamos trazer informação do Fluminense aqui no canal do Lessa, porque temos algumas informações importantes para a gente debater aqui sobre Gabriel Ávalos, que é esse jogador que está negociando, e o Fluminense não desistiu da negociação, tem outro atacante na mira. Não sei se vai vir nesta janela de transferências, mas também está na mira do Fluminense. O Fluminense está observando notícias sobre lesão de Nonato, imprensa falando besteira do Fluminense. Algumas coisas não mudam, né? É o normal, já é o padrão. Se você puder, dá aquela moral aqui no like, se você puder se inscrever aqui também, se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, sinta-se à vontade, a casa é sua, aqui você sabe, sempre vai ter notícia do Fluminense para deixar você por dentro de tudo que está acontecendo. Eu vou já direto começar com as informações de mercado, as notícias de mercado, bom, e trazer um cenário aqui sobre como está essa negociação com o Gabriel Ávalos, né? A gente já tinha informado da proposta do Fluminense inicial, notícia que veio lá da Argentina inicialmente, que a gente confirmou por aqui, uma proposta de 3 milhões de dólares, pouco mais de 15 milhões de reais, por esse jogador, que vem para ser uma opção a mais para o Zubeldia no setor. E aí eu fui atrás para tentar entender por que o Fluminense acha que o Ávalos pode ajudar. Por que a decisão de contratar um jogador já com 35 anos e ter que pagar por ele? O Zubeldia tinha outros nomes como preferência. O Fluminense também, né? O Fluminense sondou, assim, eu trouxe alguns para vocês aqui, alguns nomes que, fato, né? Não é achismo, é informação. Vários nomes que eu trouxe aqui para vocês de jogadores mais valorizados no mercado, que o Fluminense teria que pagar muito para tirar desses clubes. Algumas negociações chegaram a começar, outras nem começaram porque os valores eram fora da realidade, como o John Córdoba, por exemplo, do colombiano, que está no Krasnodar, estava pedindo mais de 20 milhões, quase 30 milhões de euros, totalmente fora da realidade. Então o Fluminense foi, aos poucos, baixando o sarrafo, e aí chegou um momento, como a negociação, principalmente com o Buanga, que sempre foi o número 1 do scout, não era necessariamente o número 1 do Zubeldia, porque cada um tinha uma preferência ali, cada um que eu digo da cúpula do futebol, não que os outros não sejam bons, mas cada um gostava ali de um nome, tinha uma preferência, mas o Buanga sempre foi o número 1 do scout do Fluminense. E aí a negociação parecia que ia sair, não saiu, pelo menos por enquanto morreu, ela pode ser retomada no meio do ano, vou falar sobre isso, mas a realidade é que o tempo foi passando, a janela vai fechar e o Zubeldia falou, a gente precisa de mais um jogador para essa posição. Só tem o John Kennedy pode estourar aí, o Germancano está voltando de lesão e sabe lá Deus como vai voltar depois da lesão, não há garantia nenhuma, né, se ele vai conseguir entregar desempenho depois desse tempo parado, então tem que trazer mais um jogador. E aí o Fluminense foi buscando outras opções ali que estavam disponíveis por um valor razoável, né? Basicamente isso, que desse para pagar, que não iria atrapalhar depois no meio do ano o investimento em outro atleta. E aí surgiu o nome do Ávalos, com características diferentes de outros que foram, como o Buanga, o próprio Coelho. O Ávalos é um jogador de movimentação, mas é um cara mais de área. Falei sobre isso aqui, um jogador mais alto, um jogador com mais força física, para brigar com os zagueiros. Então é um estilo diferente de centroavante que também passou pelo crivo do Zubeldia, que dá a ele a chance de ter um cara como referência mesmo, né? Essa é a ideia. Então, naturalmente, como toda e qualquer contratação, ela passa, o Aras está voltando para o Fluminense. Isso aí não precisa da aprovação do Zubeldia. Mas, no caso do Ávalos, desses nomes aí que vem do scout, sempre passa pelo treinador. E no caso do Zubeldia, aprovou o nome dele.
aprovou para ser esse cara que vai vir para rotacionar ali dentro do elenco. Né? É um jogador que tem muita experiência, tem experiência em Libertadores, e internamente, aí não é uma opinião, tá? É a visão com base naquilo que eu consegui ouvir, tá difícil, né, apurar mais detalhes, mas com base naquilo que eu consegui apurar e ouvir, é um cara que pode ajudar nesse momento até o meio do ano, já que os nomes que foram buscados não chegaram. E aí, no meio do ano, na próxima janela de transferências, o Fluminense vai buscar esse reforço de peso para o ataque. Isso é fato. E aí, numa dessa, o Bouanga pode. Só que eu não vou, obviamente, garantir nada aqui, porque seguinte, a gente não tem nenhuma garantia que o Bouanga vai dar preferência ao Fluminense numa próxima janela. Entendeu? Por quê? Outros clubes vão aparecer como interessados, os times da França, que ele tem mercado por lá. Então não dá para... Aí é outra realidade, foi o que eu falei, é outra janela. Dependendo da concorrência, esse valor pode mudar, é outra negociação. Enfim, mas a ideia é essa, é solucionar um problema de quantidade de elenco. E aí o debate da questão custo-benefício do valor, aí é um outro debate, que a gente vai partir para analisar. Vale pagar esse valor num cara dessa idade? Eu acho que nessas condições o ideal é que o mínimo que o cara chegaria sem custos. Só que agora, em termos de camisa nova, de jogador que tenha o mínimo de potencial e de experiência para chegar e ajudar de imediato, não estão achando. Um jogador que chegue de graça, enfim. No caso do Ávaros, pelo menos o salário seria bem mais baixo do que os demais, né? Então é isso, essa é a visão de agora que eu posso passar para vocês com base naquilo que eu ouvi, de como o clube está enxergando a chegada desse jogador. E aí a gente entra para uma outra... Tem um bicho fazendo barulho aqui. A gente entra para uma outra situação, que vai acontecer a negociação. O Ávalos está pressionando o Independente para negociar, para aceitar a proposta que o Fluminense fez. O Fluminense não quer aumentar a proposta, até pela questão da idade. Então o Ávalos está pressionando para o Independente aceitar. Lá já tem torcedor, assim, torcedores deles achando que tem que vender, muita gente falando que tem que vender, porque é grana para um jogador nessa idade e tal. Então, se há uma vontade da própria torcida que o cara saia, é provável que o clube libere. É uma situação inversa do Bouanga, por exemplo. A do próprio Coelho, porque o Coelho no São Lourenço não tinha substituto. Enfim, então o Ávalos está pressionando para vir para o Fluminense. Ele quer que a negociação seja concluída e aí a tendência é de evolução nos próximos dias aí. Tendência, tá? Sobre Maceió. Pô, que Maceió? Então, Maceió é um atacante jovem de 22 anos que está na Portuguesa, no Campeonato Paulista. Ele chegou na Portuguesa em 2024. Chegou a ser emprestado pelo Mirassol ano passado. Jogador jovem que em 2024 fez 8 gols em 24 jogos pela Portuguesa. E esse ano foram 9 jogos até aqui, 3 gols. Essa informação vem do Felipe Silveira, lá da ESPN. Ele diz que o Fluminense sondou, buscou informações sobre ele. Não garante que tenha uma negociação em andamento nem nada, mas que o Fluminense buscou informações sobre ele. Maceió, que está na Portuguesa, jogador de 22 anos, é um jogador de lado, é um ponta, joga mais pela esquerda, de velocidade. Não é uma característica que o Fluminense está procurando, não é o tipo de jogador que o Fluminense está procurando no momento, todo mundo sabe, mas pode ser a famosa questão de oportunidade de mercado, né, que surge aí como uma possibilidade, se porventura os valores estiverem dentro da realidade. Tá? Então viria totalmente como uma aposta, aquela cota de aposta, vamos trazer esse cara aqui, vamos colocar tipo Lescano, La Vega, vamos trazer para cá e ver se ele vai desenvolver. Mas aí traz o cara também, não tem espaço, enfim. Mas essa é a informação que veio lá da ESPN, a gente até se falou, não consegui confirmar essa informação a tempo, hoje o Felipe Silveira publicou por lá. E a busca por um zagueiro também segue, o Fluminense está buscando um zagueiro, todo mundo sabe, e o nome desse zagueiro é Dantas, jogador do Novo Horizontino, que vem se destacando pelo Novo Horizontino, um zagueiro rápido, né, que já há um tempo é
é especulado em muitos clubes, no próprio Fluminense, muita gente falando tem que contratar, tem que investir, é um jogador que tem potencial, um jogador que tem talento, e realmente é muito elogiado. Não vi jogar ele tantas vezes assim, mas é um jogador que realmente é muito elogiado já há um tempo. Eu vou até ver a idade dele, mas é ainda jovem, e acho que dentro das possibilidades atuais pode ser um atleta interessante. Ele tem 21 anos, mas é aquele negócio, é jogador para você apostar, né? Não é jogador para chegar e falar, não, esse é o dono da posição. Claro que ele pode chegar e ganhar a vaga, mas não é como você trazer um cara, o Adrielson, por exemplo, que é um cara muito mais experiente, já vivido, muito rodado na carreira. Não é o caso do Dantas. É um jovem com potencial. É um jovem com potencial para desenvolver. Acho interessante, acho que seria uma aposta interessante para trazer. E depois tentar liberar o Igor Rabelo, por exemplo, e tal. Mas, enfim, a gente não sabe como um moleque desse chega num time grande como o Fluminense e consegue performar de cara, direto, né? É sempre uma incerteza. Então, enfim, vamos ver como as coisas vão acontecer aí, porque o tempo é curto, só tem até o dia 3 de março, mas no caso do Dantas e do próprio Maceió, por exemplo, se ele consegue uma rescisão de contrato, ele disputou o campeonato estadual. Se ele consegue uma rescisão amigável, ou uma saída amigável, ele pode vir até o final de março. Mas isso não vai acontecer porque não é um potencial. Então não faz muito sentido, né? Ele conseguir isso, não sei como é que está a situação contratual dele. Então, de qualquer forma, o Fluminense teria que disputar esse jogador com outros clubes que estão interessados nele até o fim desta janela, que é o dia 3 de março, tá? Basicamente é isso, são as movimentações de mercado, a gente vai atualizando vocês conforme as coisas, as notícias forem acontecendo. E uma informação sobre lesão, o Fluminense divulgou agora há pouco uma lesão grau 1 na coxa direita do Nonato. Mais uma vez, acabou de voltar de lesão, também era uma lesão grau 1, o Nonato sofre mais uma lesão e já está fora do jogo contra o Palmeiras, não vai voltar, deve voltar nos próximos dias. Lesão confirmada pelo Fluminense agora há pouco, tá? Inclusive, agora que estou vendo aqui, o Jornada tinha amparado através do Gabriel Amaral, um pouco antes do Fluminense divulgar. O Fluminense depois confirmou, portanto, certinho essa lesão, grau 1 na coxa direita. Tá? Ele vai ficar fora aí por mais tempo. Uma pena, saiu chorando aquele dia lá no Engenhão. Está fora, portanto, o Nonato do jogo contra o Palmeiras. Tá? E para a gente fechar aqui, olha como pode chegar, a que ponto chega a mídia tradicional quando fala do Fluminense. A TNT, o Wilsinho falando na TNT sobre a expulsão do Zubeldia. Olha só. Coisa do treinador, cara, isso não é legal. Isso daí já é... Aí, ó, isso daí é... Cara, o capitão da barca, deixar a barca na mão a cada 3 jogos, ou ele toma amarelo e fica um jogo suspenso, ou ele fica fazendo essas atrapalhadas, cara, não é mais engraçado. Não é legal. O trabalho dele pode até encaixou o estilo dele no Fluminense, que tem uns jogadores que se encaixam com a metodologia dele. Mas isso aí já passou do ponto. Alguém tem que falar com ele. Acho que a comissão dele tem que falar, pô, Zuba, né, dá uma segurada. Acho que as atitudes dele extra-campo são terríveis. Então, cara, é um negócio realmente impressionante, né? E, assim, as pessoas, às vezes, eu acho que o cara não é obrigado a saber sobre tudo. O cara não tem que saber sobre 100% sobre todos os times. Mas o cara, quando vai para um programa, eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é se informar, é saber se aquilo está acontecendo, porque parece que comenta por ranço. Claramente por ranço da época que estava no São Paulo. E aí, como no São Paulo não foi bem, ou não terminou bem, aí é mais fácil dar porrada e criticar com base no que aconteceu há 1 ano, 2 anos atrás, do que entender se essa é a realidade. Primeira expulsão do Zubeldia pelo Fluminense. Poucos cartões ele tem levado. Primeira expulsão do Zubeldia. E o cara vem falar um negócio desse. Comportamento extracampo. Que comportamento extracampo? Que comportamento é esse? Então, assim, não é que beira a responsabilidade, é irresponsabilidade. Porque colocam um rótulo, e aí é muito mais fácil reforçar esse rótulo o tempo inteiro do que procurar se informar para ver se realmente isso está acontecendo com tanta frequência assim. Então é isso, por isso eu falo sempre para valorizar a mídia tradicional, a mídia que cobre o Fluminense, apesar de muitos achar, né, que é um problema, né, que a mídia tradicional é o problema do clube, tem gente que acha isso. Aliás, a mídia segmentada, né, eu estava falando errado já, apoiar a mídia segmentada, a mídia que está ali todos os dias cobrindo o Fluminense.
né? Porque tem gente que acha que o problema é a mídia segmentada, é o influencer, e a mídia tradicional trata o Fluminense dessa forma aí, é isso aí. A realidade é essa. E daí para o Ganso não foi bem contra num jogo Antofagasta, sei lá, na ESPN, num jogo que ele nem jogou, não foi nem relacionado, é apenas mais um passo. A realidade é essa, infelizmente, é muito mais fácil sentar ali e falar qualquer besteira, sem confirmar, sem realmente entender, apurar se aquilo está acontecendo, do que buscar ali informação, até com pessoas que não precisa nem ficar lá apurando não, só perguntar, pergunta pra gente, pergunta pra alguém que cobre o Fluminense, que aí vai ter a verdade, simples assim. Enfim, mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui, a gente volta a se falar assim que tivermos mais novidades aqui no canal do Lessa, tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu!